um país onde duas mulheres ocupam dois dos maiores cargos de uma nação, que sofreu um ataque terrorista, podemos dizer que recentemente, mas que também é considerado um dos países mais seguros do mundo. Um país que no passado enfrentou algumas crises, mas que hoje ocupa uma vaga entre os top 10 em diversos rankings. Como, por exemplo, é o segundo país mais pacífico do mundo, um dos países mais honestos do mundo, ocupa o primeiro lugar em relação à facilidade de fazer negócios. Esse país é a Nova Zelândia. Se você quiser saber mais sobre esse país, se prepara para essa viagem e vem comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza. Esqueci do oi. Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esse país maravilhoso que é a Nova Zelândia. Eu fiz uma enquete para saber sobre qual país vocês gostariam de saber mais, gostariam de viajar comigo, claro que virtualmente. E ficou empate entre Nova Zelândia e Rússia, então depois eu trago vídeo sobre a Rússia também e sobre outros países, já que esse é um dos projetos que eu queria tirar do papel. Estou tentando iniciar agora, tirar ele do papel. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, se não for inscrito ainda, inscreve-se no canal. Também, se não me conhecer, eu sou um estudante de geografia e que é apaixonado pela geografia. Mas tá bom, vamos falar agora sobre Nova Zelândia, E bom, vamos começar do início, Durante muitos anos, a Nova Zelândia seguiu sendo uma colônia inglesa, mas que no dia 6 de fevereiro de 1840 essa realidade mudou. Por quê? Porque a Nova Zelândia surgiu como uma nação. E isso não foi do nada assim, Foi por meio de uma assinatura de um tratado que se chama Wellington. Desculpa, gente, é porque sei lá como é que pronuncia direito, não. É Wellington, uma coisa assim. Aí eu vou até escrever aqui na tela para vocês verem, E esse tratado representa um acordo entre a coroa britânica e a população nativa, que essa população são os Maoris. E nesse tratado tem 3 pontos importantes. Primeiro de tudo, que a coroa britânica tem seus direitos garantidos no que se refere a governar o país. O segundo ponto importante é que dá direito à população nativa de posse da terra, mas e dos usos do território no geral. E o terceiro ponto é que iguala os direitos dos Maoris, que são a população nativa, aos dos ingleses e de outras pessoas que possuem origens europeias, de outras partes da Europa, que não seja só os ingleses, que inclusive agora nem vão mais fazer parte da União Europeia. E bom, indo para a questão da estrutura de governo da Nova Zelândia, é algo bem curioso porque também é muito diferente da questão aqui do Brasil, Primeiro que já tem uma rainha, já muda por aí, que nós não sabemos mais nem o que é uma rainha, porque a última vez que teve uma imperatriz aqui e um imperador, já faz bastante tempo. E, bom, por que eu estou falando de rainha? Porque a Nova Zelândia ela é uma monarquia constitucional onde a Rainha Elizabeth II é chefe de Estado e é representada no país por um governador geral. Aí quer dizer que é a Rainha Elizabeth II que governa o país? Não, ela não faz isso nem lá na Inglaterra, imagina na Nova Zelândia. Não, para isso a gente tem, a gente não, os neozelandeses, fala Jesus, os neozelandeses têm a Prime Minister, que é a primeira-ministra representada, pela Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia. Então, assim, inclusive é um exemplo aí de líder, não só para a Nova Zelândia, como para o mundo inteiro, e a gente vai saber mais sobre ela, e por que ela é um exemplo aí. Então, a Prime Minister, a primeira-ministra, é quem governa o país, e a rainha, ela é mais uma figura simbólica, embora possua aí alguns poderes, mas que não usa esses poderes assim, porque isso aí é uma coisa mais profunda. Enfim. E também falando agora sobre alguns dados de população e extensão territorial, a Nova Zelândia tem uma população de 5 milhões de habitantes, que quando você fala em milhões pode parecer muito, mas se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, ou com outros países, essa população ela não é tão grande assim. A Nova Zelândia é um país insular, meridional, que está localizado na Oceania e possui uma superfície de 268 mil quilômetros quadrados, que mais uma vez, se você for comparar com outros países, como o Brasil, que tem uma extensão territorial assim continental, não é quase nada assim, porque a extensão territorial do Brasil são de 8 milhões, mais de 8 milhões 516 mil quilômetros quadrados. Então, quando você compara aí com 868 mil quilômetros quadrados da Nova Zelândia, realmente fica assim um valorzinho muito pequenininho.
Aí esses 268 mil quilômetros quadrados da Nova Zelândia, elas estão distribuídas principalmente em duas ilhas, que são as duas ilhas principais do país, né? Que a gente chama Ilha do Norte e Ilha do Sul, mas tem também outras ilhazinhas pequenas, não são só essas duas ilhas grandes, não. Em relação à comparação, né, de território, a gente pode comparar a questão da Nova Zelândia com outros países insulares, como a questão do Japão e também da Inglaterra, né, que aí sim já são mais parecidos em questão territorial e de tamanho territorial. Aí, inclusive, né, a Inglaterra faz parte do Reino Unido, que eu também quero fazer um vídeo falando sobre isso, explicando a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra, porque às vezes a gente se confunde muito e eu quero fazer, aí depois eu faço. E aí, mais uma vez, comparando com o Brasil, sobre essa questão ainda territorial, né? Esse mapa que eu vou mostrar aqui mostra uma circunferência traçada sobre as capitais dos dois países, ou seja, sobre a capital do Brasil, né, que é Brasília, e a capital da Nova Zelândia, que é Wellington. E essa circunferência, ela é de 2.000 quilômetros, e a gente pode perceber, primeiro, as dimensões continentais do Brasil, como eu já disse, né? E segundo, que a Nova Zelândia possui uma barreira geográfica natural, no caso, aqui que é o oceano, o que lhe deixa isolada dos demais países, mas, óbvio, com toda a tecnologia que temos hoje, não fica tão difícil assim de chegar no país, né? Em relação à segurança, a gente sabe que a Nova Zelândia é um país super seguro e que é um dos mais seguros do mundo. E como quase tudo, já que ela está nos top 10, né, constantemente. O índice de homicídio da Nova Zelândia, para a gente ter uma ideia, é de 0,79 por 100 mil habitantes. Para a gente ter uma base comparando com o Brasil, o índice aqui no Brasil é de 27,38 homicídios por 100 mil habitantes. Como eu disse, né, no início de 2019, aliás, no início de 2019 não, no ano de 2019, que a gente pode dizer que foi recentemente, um australiano cometeu um atentado terrorista e que teve graves consequências, né, que foi a morte de 51 muçulmanos. E, assim, isso fez com que a Nova Zelândia tivesse em apenas um único dia o total de homicídios que ela ia levar, vixe Maria, mais do que um ano para contabilizar o total desse tão alto assim, né, no quesito para Nova Zelândia. Ia levar mais de ano para ter esse total de homicídios. E ela teve em um dia só. Aí, mais uma vez, a primeira-ministra, né, mais uma vez mostrou qual é o papel de um líder, dando exemplo de humanidade, de solidariedade para as famílias que foram vítimas de atentado, o que fez com que ela recebesse muitos elogios pelo mundo todo, mas não só por esse exemplo, porque, né, por todo o papel que ela vem desenvolvendo no país e por ser tão humano, né, como ela demonstrou ser, principalmente no ano de 2019 com esse atentado. E aí também, assim, já falando um pouquinho, pulando já da questão, né, desse triste fato que aconteceu, a gente já ia falar um pouquinho da questão da cultura da Nova Zelândia. A gente tem ali uma mistura dos povos ingleses, os nativos Maori, né, e também pessoas de outras localidades da Europa, mas a cultura dos Maoris é algo bem marcante na sociedade. Seja, por exemplo, por meio da dança, que, diga de passagem, é bem diferente do nosso samba aqui, né, já que a gente tá meio em clima de carnaval, que não tem clima de carnaval, né, por conta da pandemia, inclusive. Mas também a cultura nativa dos Maoris se reflete no idioma, pois, além do inglês, o Maori é a língua e a língua de sinais são, assim, línguas oficiais do país. E, assim, curiosidade, aqui no Brasil, se você não sabe, a língua de sinais também é uma língua oficial, a segunda língua oficial, né, do Brasil. Só assim pra gente lembrar. E partindo para as paisagens naturais, uma das melhores partes que eu mais gosto de falar, ou melhor, belezas, maravilhas naturais. A Nova Zelândia entende muito bem disso, né? Quando a questão é beleza natural, pois, né, ela possui paisagens paradisíacas, uma natureza de tirar o fôlego. Bom, pelo menos em relação a isso, a gente aqui no Brasil também não tem muito o que reclamar, né? Porque a gente tá bem servido quando a questão é natureza, é beleza natural. Então, assim, não tem muito o que a gente reclamar, não. Inclusive, quando já me vem logo na cabeça, por exemplo, lugares aqui no Brasil como Jalapão, Chapada da Diamantina, Jericoacoara, vixe Maria, quando eu falo, eu até gaguejei, vixe Maria, quando falo em história de Brasil, beleza natural, já me lembro desses lugares e muito outros, né, mas aí
estamos falando da Nova Zelândia, então vamos voltar para Nova Zelândia. Então, bom, de acordo com o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as paisagens da Nova Zelândia são compostas por florestas, uma superfície montanhosa e em algumas partes alpinas, e que tem altitudes aí que ultrapassam mais de 3.000 metros, né? É alto, viu? É a altura para dar e vender. E as estações do ano são bem definidas, que tendo aí, né, um clima temperado. E diferente do Brasil, a Nova Zelândia não possui nenhum rio navegável. E assim, se você chegou até aqui no vídeo, se você não tá com vontade de que eu devolva o dinheiro da sua passagem, né? Se você viajou aí pela Nova Zelândia, tá aqui comigo e tá satisfeito, deixa seu like. Se não for inscrito ainda, inscreve-se no canal. Eu espero muito que tenha valido a pena que você tenha ficado até aqui comigo. Se você ficou aqui, você gostou, talvez, né? Não sei. Mas enfim. Aí, mais uma vez, se gostou, deixa seu like, inscreve-se no canal, compartilha. O vídeo eu vou deixar aqui alguns vídeos relacionados sobre o curso de Geografia e sobre os próximos que eu vou produzir sobre os outros países também, seja sobre Rússia, seja sobre outros países. Inclusive, você deixa aqui nos comentários, né, qual país você quer que eu traga aqui no canal, ou então sobre qualquer outro vídeo que você queira ter interesse também, tá bom? Agradeço por sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!